Estudo do livro de Apocalipse. Eu havia parado no capítulo 6, no verso 3. E diz assim: E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Então nós estamos aqui no segundo selo. O Cordeiro abriu, o nosso Senhor, nosso amado Senhor Jesus Cristo abriu o primeiro selo, e aí sai o primeiro cavalo, um cavalo branco, e aí é uma falsa paz. Ele vem simbolizando conquista, como um conquistador, e trazendo uma falsa paz. E ele tem um arco, tem uma coroa, ele recebe uma coroa, e ele sai vitorioso. Então esse cavalo vai ser a falsa paz e a conquista. Ele vai conquistar sem guerra, sem luta. O segundo cavalo já vai mudar a história, porque o segundo cavalo vai representar a guerra. Então, aqui eu queria só que tu lembrasse, nós falamos sobre esse primeiro cavalo, e que não é o Senhor Jesus Cristo, que é um impostor, é um impostor, é alguém que está querendo representar que é o Salvador, mas ele não é o Salvador, só que ele é aceito, ele é recebido, ele é aclamado. E eu havia falado para ti que tanto os judeus como os muçulmanos e como todo mundo espera um Salvador. E é interessante nós pegar o que Jesus falou. Jesus disse em João 5,43: Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Então aqui possivelmente esteja se cumprindo essa palavra de Jesus. Olha, Jesus veio em nome do Pai. Ele veio em nome do seu Pai. E ele não foi aceito. E até hoje ele não é aceito ainda. Mas Jesus, se outro, vai vir no seu nome. Então, aqui pode ser que esse anticristo que ele veio vitorioso, e ele diz aqui, ele vai sair vitorioso. E ele vai vencer. Mas ele não está vindo em nome do Pai. Ele está vindo no seu próprio nome. E ele vem trazer o que? Ele vem trazer a salvação, ele vem trazer a falsa paz. Em Mateus 10,34, Jesus disse: Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Então Jesus, ele disse: Olha, eu não vim trazer a paz, eu não vim. Ele é a nossa paz. A nossa paz. Mas ele não veio trazer paz à terra. Ele disse: Para a terra eu vim trazer a espada. E eles que um vai estar contra os outros. Então, nós estamos entrando aqui no grande dia da ira do Senhor. E aí eu vou só fazer uma leitura rapidamente, porque nós já vamos passar ao segundo cavalo. Mas é só para fazer uma leitura no livro de Sofonias, no Velho Testamento. E ele fala sobre o grande dia do Senhor. Sofonias 2,2 diz assim: Antes que o decreto produza o seu efeito e o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor, buscai ao Senhor vós todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos do dia da ira do Senhor. E nós estamos aqui chegando no dia da ira do Senhor, e é dia de terror. Sofonias no capítulo 1, ele diz: o grande dia, 1,14, o grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto, e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor, e clamará-lhe o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne
como esterco. E aí no final aqui do 18, não, no 18 diz, nem a sua prata nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda essa terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Então é dia de terror e nós estamos entrando nessas 7 anos de tribulação. Já vimos o cavalo trazendo paz e todo mundo recebe. E todo mundo aceita. E agora é interessante que Sofonias diz assim, ó, busca o Senhor. Olha, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor, buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra. Isaías 32 diz que ele será, e será aquele homem como um esconderijo contra o vento e como um refúgio contra a tempestade. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso amado Senhor. Então, Sofonias nos chama a buscar, para que nós possamos nos livrar antes que venha sobre nós o furor da ira do Senhor, e antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Busca o Senhor. E esse nosso Senhor Jesus Cristo, ele é um esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade. E é o único, não tem outro. Não tem religião, não tem lugar que possa guardar e te socorrer do dia da ira do Senhor e que está chegando. Então, o Sofonias está chamando, busquem o Senhor, busquem o Senhor. E ele está conclamando a que seja buscado ao nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele quem nos guarda, é Ele quem nos livra, e é o único. Tu pode segurar a tua religião do jeito que quiser, mas a tua religião não vai te salvar do dia da ira, nem cristianismo, nem protestantismo, nem crença nenhuma. O único que é esconderijo é o Senhor Jesus Cristo. Diz em João 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então nós estamos chegando nos dias da ira. Já saiu o primeiro cavaleiro, mas ele sai trazendo paz e todo mundo recebe. Só que agora vai chegar a guerra. E a ira de Deus vai se derramar, e tu pegar depois, ler com calma Sofonias, ler bem devagar, tu vai ver que é terror, é assolação. Agora, quem crê no Filho, ele vem em nome do seu Pai, e se tu crer nele, tu tem a vida eterna, e a ira de Deus não vai permanecer sobre ti. Agora, se tu não recebe a Jesus e não crê em Jesus, a ira de Deus permanece sobre a tua vida. É ira de Deus. 1 Tessalonicenses, eu já li no outro áudio, mas vamos ler de novo, só para ti entender. 1 Tessalonicenses 1,10. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Agora não tem outro. É o único que nos livra. Então, tu pode estar esperando o terror, tu pode estar aguardando os dias mais terríveis e mais assoladores que esse mundo já passou, e tu te preparar para um cortejo fúnebre e terrível, ou tu pode estar esperando para subir para as bodas do Cordeiro. Escolha, tu que vai escolher. Se tu aceita e tu recebe Jesus, tu vai estar esperando o quê? Está esperando subir como noiva para um cortejo, com um cortejo nupcial e para uma celebração e bodas no céu. Mas se tu fecha e não recebe Jesus, não busca esse que é esconderijo, tu está esperando os dias mais terríveis da vida. E Sofonias, ele não poupa palavras para dizer como vai ser esse dia do Senhor. É um dia que está perto, e é dia de tribulação, de angústia, de alvoroço, de assolação, é dia de trevas e escuridão. Os homens vão ser angustiados e vão andar como cego. Jesus falou que vai ser tal pavor nesses dias, se tu pegar Mateus 24, que os homens vão
desmaiar de medo, de terror. As pessoas vão começar a desmaiar. Jesus, se tu pegar Mateus e tu pegar ali sobre o dia do Senhor, tu vai ver que é dia terrível, é dia de desespero, é dia de assombro, o dia o sol vai escurecer, a lua não vai dar luz, e os homens vão se apavorar, e vão se desesperar, e vão desmaiar. Se tu pegar os evangelhos, os homens vão desmaiar de terror. Pega Mateus 24, tu começa a ler ali o que Jesus começa a falar sobre fome, sobre desespero, sobre guerra em todo o mundo. Nós já passamos agora há pouco um terror simplesmente de um vírus que já nos enlouqueceu. Nos deixou como apavorado e com medo de falar com outro, medo de tocar numa pessoa, todo mundo já estava apavorado. Agora, imagina vindo todo esse terror e toda esse dia de ira de Deus. Então tu pega Mateus 24, Jesus começa a explicar ali o que vai acontecer, a guerra e morte, e fome, e terremoto. E aí Lucas 21, 26 diz assim: homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então vai ter gente desmaiando. Agora as coisas começam, é um princípio de Deus, começa tudo devagar, começa com o Salvador da pátria que chegou num cavalo branco, é um conquistador, é uma falsa paz, e ele vem e é recebido e aclamado por todos. E ele vai sair vitorioso, vai receber uma coroa, vai receber o poder do dragão. Só que chega agora, sai outro cavalo vermelho, e vermelho, quem sabe, simboliza o sangue. É um vermelho vivo, um vermelho de sangue. Por quê? Porque esse cavaleiro aqui, se no primeiro era conquista, e o poder que estava se agindo era conquista e uma falsa paz, agora aqui o segundo poder é guerra. É morte, uns se matando aos outros. O que está sentado sobre esse cavalo vermelho que traz sangue, ele é dado a ele que tirasse a paz. Então, essa paz que o anticristo ele vem trazer, e vem da segurança e cooperação e irmandade, rapidamente ela some. E aí vem alguém que está sentado sobre um cavalo vermelho, que vai sair o sangue, e ele vai receber, porque é dado esse poder para ele. Ele não tem o poder, mas ele vai ter o poder de tirar a paz da terra, e que se matem uns aos outros, e ele vai receber uma grande espada. Vai significar o quê? A guerra. E Jesus em Mateus 24 diz, ó, tu vai ouvir de guerra e rumores de guerra. E Jesus falou, vai se levantar nação contra nação, e vai ser assim até o final. Agora aqui é guerra. E aí se nós pegarmos Daniel 11:40, quem sabe a gente pode ter uma noção do que pode acontecer. O anticristo ele vem, ele se assenta no trono de Deus, entra no templo de Deus, se assenta no templo de Deus, querendo se fazer por Deus, querendo achar que é Deus, e ele se levanta contra tudo que se adora. Aí o que pode acontecer? Ele inicia na tranquilidade, ele vem no nome dele, traz a paz, só que ele vai se mostrando que ele é, e daqui a um pouco ele se declara como se ele fosse Deus, ele quer ser adorado, e ele se levanta contra tudo que se adora. E aí diz em Daniel 11:40, que no fim do tempo o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele, com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e inundará e passará, e entrará na terra gloriosa, e muitos países cairão, mas da sua mão escaparão esses, Edom, Moabe e os chefes dos filhos de Amon, e estenderá sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará, e apoderar-se-á dos tesouros de ouro e prata e de todas as coisas preciosas do Egito, e os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir
e extirpará muitos, e armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. Então, o anticristo ele vem naquele desejo de paz, de reinar, e ele quer ser adorado. Só que ele começa a ter oposição, e aí ele começa a destruir, ele vem para destruir e para extirpar muitos. E o lugar aqui que ele arma a sua tenda em 45, aqui, que é entre o seu palácio, entre o mar grande e o monte santo e glorioso, ele vai montar o seu palácio, o seu reino vai ser em Israel, ele vai querer reinar sobre ele. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o segundo cavalo saindo, e é dado a ele que tire a paz. Então, havia uma falsa paz, o anticristo começou a conquistar, ele começa a subjugar, só que aí ele não consegue manter, porque tudo é dado, ele não está fazendo nada pela mão dele, e aí a guerra se levanta. Como ele se levanta contra tudo que se adora, e ele quer só ele ser adorado, ele e o dragão, quem sabe aqui diz assim, ó, pode ser, quem sabe, fatos novos que a gente vai vendo no dia a dia, mas aqui, o que diz aqui? 40. O rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele com carros e cavaleiros. Então aqui pode ser, ao sul de Israel pode ser o Egito, se levantando contra, quando ele se manifesta e quer ser adorado. Pode ser uma confederação africana, muçulmana, porque eles adoram Alá, e uma coisa que eu tenho que saber, Alá não é o nosso Deus, não é a mesma coisa. Alá vem da lua, do Deus lua, e não tem nada a ver com o nosso Deus, é um Deus falso, que os muçulmanos adoram. Muita gente pode ter a ideia, não, Jeová e Alá é a mesma coisa. Não são a mesma coisa, não tem o mesmo ensinamento, não é a mesma situação. Vem o nome do Alá, vem da lua, eles adoravam a lua, e aí Maomé escolhe como Deus e toma a lua como seu Deus, e é Alá. E agora aqui o que acontece? Pode ser que seja o Egito, ou pode ser uma confederação muçulmana da África, que venha contra ele, porque ele quer só ele ser adorado. Então ele vai ter que lutar, vai ter que guerrear, porque só que ele vai vencendo, mesmo quem se levanta contra ele vai levantando, porque ele toma os tesouros do Egito, ele entra no Egito, e vai vindo do norte também, e pode ser a Rússia vindo contra ele, ou pode também ser uma confederação muçulmana do norte, com o Irã, com outros países daquela volta ali, que venham, Afeganistão, todos aqueles países da volta ali, que sejam ao norte de Israel, que venham contra eles, e que não vão aceitar. Pode ser uma confederação, ou pode ser a própria Rússia, mas ele vai vencendo, e ele está furioso, e ele quer, porque quer dominar. E aí nós temos também que rumores do Oriente, quer dizer, está vindo guerra, ele tentou manter a paz, não dá, mas agora então ele vai começar a destruir e a extirpar. E ele vai armar a tenda dele, porque ele vai... Agora, se tu pega o 45, mas chegará o seu fim, não haverá quem o socorra. Então, por enquanto ele está lutando contra homens, ele está vencendo. Então ele vai ter oposição contra Israel, ele vai, quem sabe, armar sua tenda ali na volta, porque Israel não vai aceitar que ele seja Deus, e ele vai tentar de todo jeito cercar Israel, ele vai fazer um cerco, ele vai fazer o que ele puder fazer, mas ele quer dominar, e quem se levantar contra ele vai destruir. E ele só vai ser destruído pelo Senhor Jesus Cristo. Tu pegar... Apocalipse 19 vai mostrar, mas o apóstolo Paulo já havia falado e profetizado sobre essa situação quando ele escreve aos Tessalonicenses, que ele está falando sobre esse Nico. Ele diz que o Senhor vai aniquilar ele pelo esplendor da sua vinda e o desfará pelo espírito da sua boca. Então esse Nico, ele só vai ser derrotado pelo Senhor, e ele vai honrar os que honrarem ele, e os que não honrarem ele vai começar a matar. Então ele vai mostrar a verdadeira face dele, ele vai entrar nas nações, vai saquear, e quem tiver do lado dele recebe, quem não tiver vai receber a morte, e ele só vai ser derrotado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se tu vê, ele vai blasfemar contra Deus, e ele vai prevalecer. É isso que Daniel está dizendo, ele vai falar coisas contra o Altíssimo, ele vai se levantar contra tudo que se adora, e ele vai prosperar.
E ele só vai cair com o esplendor da vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele não cai de outra forma por outras nações. As nações vão se levantar e ele vai fazendo um tendal, ele vai derrubando e ele vai destruindo, e ele só honra quem está com ele. Então ele vai se levantar e vai se engrandecer sobre todos os deuses, e contra o Deus dos deuses falará coisa espantosa e será próspero, até que a ira se complete, até que chegue o final. Então a ira de Deus está se manifestando, mas ele está indo. Se tu pegar no capítulo 11 de Apocalipse, ele vai matar as duas testemunhas que ninguém conseguia matar. E ele vai se levantar contra as testemunhas, duas testemunhas que vão estar pregando o evangelho, e ele vai matar. Se tu pegar aqui, ó, no Apocalipse 11, e quando acabarem seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Então ele vai prosperar, ele vai conseguir. E aqui está se levantando guerra, e é o segundo cavalo, é guerra, e é guerra para tudo que é lado. E aí o Senhor Jesus falou em Mateus 24, se tu pegar, e vai ser guerra, nação contra nação, e vão se levantar, e uns vão estar do lado do anticristo, outros vão estar contra, mas ele vai prosperando, sempre vai derrotando, e vai entrando, e vai dominando, e vai saqueando, e vai enriquecendo, e ele quer tomar Israel. Então aqui nós temos o segundo cavalo, e o segundo cavalo vai simbolizar a guerra. E esse cavalo, o cavaleiro, ele vai ser dado para ele que tira a paz. Então vai haver um momento de instabilidade geral, descontentamento e guerra. E aí essa espada grande é a guerra, e vão se matar uns aos outros. E aí nós vamos para o versículo 5, e aí nós temos o terceiro selo sendo aberto, e o cordeiro abre o terceiro selo, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê, e olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na sua mão. Eu ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, não danifiqueis o azeite e o vinho. Então o que se vai seguir de guerra? O que segue em guerra é fome. Então aqui o terceiro cavaleiro é um cavalo preto. E ele tem, o que está sentado sobre esse cavalo tem uma balança na mão. Uma balança de pesar trigos, é aquela balança que tem um metal e uma bandeja de cada lado. Então esse cavaleiro aqui, ele vai representar a fome. Então no primeiro ele vem com a falsa paz e conquista, o segundo vai ser a força da guerra, e esse aqui vai ser a escassez, o poder da escassez, da fome, porque o que segue guerra é fome, porque se destrói países, se destrói cidades, se destrói campo, as pessoas não têm como estar tranquilidade para plantar, para colher, se joga bomba, se faz, todo mundo com medo. Então vem escassez. Então o que segue a guerra é fome. E sempre vai haver fome quando haver guerra, porque vai ser destruída extensões de terra, pessoas vão deixar de existir. E aqui se diz que esse cavaleiro aqui, no capítulo 5, ele estava sentado e tinha uma balança na mão. E aí João escuta, ele escuta, depois de olhar e ver esse cavalo preto, ele ouve uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, não danifiqueis o azeite nem o vinho. Então o que nós temos aqui? Primeiro, 1 dinheiro era um denário, era o valor do trabalhador, do salário de um dia de um trabalhador. Agora nesse período, quando tiver trabalho e quem conseguir trabalhar, ele vai trabalhar um dia inteiro. Só que ele vai ganhar o suficiente para alimentar uma pessoa só com trigo. Então essa medida aqui seria correspondente a 1 litro. E esse 1 litro corresponde ao que uma pessoa só comeria por dia.
Então, além de não se ter trabalho, não ter alimento, o preço do alimento por estar escasso sobe ao extremo. E o homem vai ganhar só para comer. Mas só que ele não vai ter condição de alimentar com trigo a família dele. Então, olha a situação. A guerra faz com que os preços subam. Existe escassez de alimento, a fome começa a agir em todo mundo. E Jesus falou que haveriam fomes. Haveria fome, haveria terremoto, haveria de tudo. Mas uma das coisas que Jesus falou em Mateus 24, tu vai ver, é que a fome também ia agir. E se tu uma hora puder pegar Mateus no 24, tu vai ver que quase tudo aqui que Jesus está falando na abertura dos selos, tu vai ver que existe aqui no pequeno Apocalipse de Mateus 24. Então diz assim, Mateus 24, 7, porque se levantará nação contra nação, aí é a guerra, reino contra reino, e haverá fomes e peste e terremoto em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então nós estamos no princípio de dores. Então existe fome, existe escassez, e quem consegue trabalhar e quem consegue receber, vai conseguir para se alimentar a si próprio. Com trigo ele não vai conseguir alimentar sua família, vai ser só para ele. Então ele vai ter que comprar cevada, e a cevada era um alimento dos pobres e até mesmo dos animais. Então, com 1 denário ele consegue comprar 3 medidas de cevada. Então vai ser fome com pobreza. E só vai dar para ganhar, para comer, e não fazer mais nada. E comer com escassez. Agora fala aqui também, não danifiqueis o azeite e o vinho. Então alguns eruditos dizem aqui que isso vai significar que as coisas preciosas e coisas que são dos ricos, isso vai se conservar. Então o vinho, que era dos reis, que era dos poderosos, o azeite de oliva, que poucas pessoas tinham condição, diz, não danifica, isso aí não... Alguns eu disse que isso não vai ter problema, isso vai ter, mas coisas que somente pessoas abastadas podem ter. E parece que isso não vai ser danificado. Então, o que vai ser escasso vai ser trigo e comida. E aí alguns dizem, eu já escutei, dizendo que vai haver uma disparidade cada vez maior. Os ricos vão ficar mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. E aí nós vamos ver que aquele falso Cristo, aquele impostor, e diz que aqueles que honrarem ele, ele vai honrar com ouro e prata. Quer dizer, quem tiver do meu lado, dá na boa. Agora, para os inimigos, a morte. E aí muitos vão passar para o lado dele, porque ele vai honrar com aqueles que estiverem do lado dele, ele vai repartir as coisas. E quem não tiver, fica na miséria. Então nós temos aqui 3 cavalos já revelados e apresentados. Um cavalo branco, um cavalo preto, um cavalo vermelho e um cavalo preto. E aí vai ser 3 forças que vão agir. É a falsa paz com conquista, a guerra, a força da guerra, e seguindo a guerra vem a fome, e a escassez, e a falta de emprego, e lugares destruídos, e gente vivendo na miséria, e vivendo em escombro, e comendo mal, e vivendo mal. Aí é óbvio que disso aí que vai vir? Morte. Mas esse morte nós vamos trabalhar no próximo áudio. Nós vamos ficar nesse áudio aqui, nós vamos ficar nesses 3 primeiros cavalos que já se apresentaram. E aí nós temos 3 selos abertos pelo Cordeiro. O Cordeiro são 7 selos. E o Cordeiro já abriu 3 selos. Possivelmente ele venha representando a criação de um novo Império Romano. Uma confederação de nações da Europa. E ele vem para dominar. E vai ter guerra, e vai ter fome. E ainda nós vamos ver depois terremoto, nós vamos ver
peste, nós vamos ver feras e vamos ver gente se matando, outros vão virar o caos no mundo. Então nós vamos estudar no próximo esse outro cavalo. Agora, aquele varão e aquele homem, o nosso Senhor Jesus Cristo, Isaías disse, ele é um esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade. No outro áudio eu estava comentando e eu quero que tu pense, tu tem que te importar com o futuro. Talvez a gente se importa tanto com o presente e a gente vê hoje na igreja, não, é como tu tá, te sentir bem contigo mesmo, como tu tá legal, como tu ser o melhor, como tu viver bem, como tu aproveitar o teu dia, como ser o teu tempo melhor, como ser plenamente feliz. E não estou indo, muitas coisas têm algum valor, mas tem muita coisa que é só... mundanismo, é só coisa que o mundo quer, é ser feliz, se dar bem, é prosperar. Agora, eu vou voltar ao que eu disse no outro áudio que eu escutei. Nós temos que se importar com o futuro, porque é lá que nós vamos passar o resto dos nossos dias. Quem sabe o teu presente não é um presente feliz. Quem sabe o teu presente não é um presente legal. Mas tu tem um futuro glorioso com o nosso Senhor. Então não é de se preocupar. Quem sabe hoje nós estamos vivendo um tempo de guerra dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa família, dentro da igreja. Aonde nós estamos é só guerra. Mas só que nós temos que ter esperança porque depois da guerra vem paz. Depois da guerra vem paz. Agora quem sabe tu está vivendo na maior paz do mundo, de dono, comandando com tudo. E geralmente depois da paz vem a guerra. E quem sabe tu está hoje sendo bem sucedido, pensando em ti mesmo, olhando para ti. E isso eu acho interessante, eu acho bastante interessante. Se tu vê na Bíblia e na palavra de Deus, tu vê o que Jesus ensinou, que a palavra de Deus nos ensina é amar os outros. Quando tu pegar lá no juízo das nações, é interessante, eu vou pegar só para nós finalizar esse áudio, porque eu acho importante, porque é diferente da mensagem que a gente hoje ouve na igreja. A mensagem que a gente está ouvindo hoje é uma mensagem de conviva bem consigo mesmo, te aceita, tu não é culpado, joga a culpa para fora, tu tem que ser feliz. Mas eu acho, me perdoa, eu acho estranha essa mensagem. Porque assim, se tu pegar Mateus 25, 31... Aí o Senhor vai ser julgando as nações. Aí vamos pegar só os que foram condenados. A partir do 41. Então, Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer. Porque tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recebeste. Estando nu, não me vestiste. E enfermo na prisão, não me visitaste. Então eles também lhe responderão e dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo, que quando a um desses pequeninos ou não fizestes, não o fizestes a mim. E irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. E aqui é uma coisa, eu não sei se tu vai entender o que eu quero te explicar aqui, mas lê e de repente tu vai ter outra visão. Mas o que eu vejo aqui, o Senhor diz assim: o diabo, primeiro, o fogo eterno foi preparado, não foi preparado para ti, não foi preparado para mim, foi preparado para o diabo e os seus anjos. Então, eles se rebelaram e eles vão pagar. E o fogo eterno foi preparado para eles. Mas nós vamos ir se nós não receber Jesus. Agora aqui. E é isso que eu quero que tu compreenda. Jesus, eu tive fome e sede, e estrangeiro, nu, enfermo na prisão.
Aí, engraçado, Jesus não está dizendo aqui, Jesus está falando assim, ó, tu não fez para os outros. Jesus não está falando assim, ó, aqui, ó, tu vai para o fogo eterno porque tu não te amou, porque tu teve fome e tu não te alimentou, porque tu não te cuidou, porque tu não foi feliz, porque tu não te amou a ti mesmo, porque tu não te valorizou, porque tu não teve para ti o sustento. Não. Porque, olha, eu estou te mandando para o inferno porque tu estava nu e tu não te vestiste, e tu não tomaste água e tu não comeu, não. E essa mensagem é uma mensagem que a gente vê hoje na igreja, é egocêntrica, é tu tem que ser feliz, tu tem que te dar bem, tu tem que crescer, E aqui Jesus está dizendo, não, tu vai porque tu não fez para os outros. Aqui não está dizendo assim, ó, tu não vai, tu vai para o fogo eterno porque tu não te amou. Tu tinha que ter te amado mais, tu tinha que ter te amado muito mais. Não, tu não amou os outros, tu não fez nada pelos outros, tu não te esforçou por ninguém mais, tu não serviu a ninguém. E aqui no 44, tu vai ver que no finalzinho do 44, depois ele diz assim, ó, quando aconteceu essas coisas e nós não te servimos. Então hoje nós estamos nos servindo a nós mesmos, a mensagem que a gente escuta na igreja é essa aí, ó, tá, daqui tu vai ter prosperar, vai crescer, mas em nenhum momento é os outros, e aqui é servir os outros. Quem não vive para servir não serve para viver. Nós somos servos, nós somos chamados para servir, não para sermos servidos. O exemplo de Jesus, assim, ó, eu sou maior e sirvo, e eu estou dando exemplo. Agora, eu fico perplexo com isso, e eu quero que tu entenda, ninguém vai ser condenado e lançado no fogo eterno porque não se amou, porque não foi feliz, porque não se vestiu, porque não se alimentou, porque não bebeu, não, é porque tu não fez para os outros. Então essa mensagem para mim é falcatrua, no meu visão, com todo respeito, essa mensagem de tu estar em harmonia com o universo, e tu tem que estar bem, e a tua mente tem que estar legal, e tu tem que estar ligado com a minha força e não sei o que, e tu, é só tu. Essa é uma mensagem furada no meu ver. Mas eu respeito se tu pensa assim. Agora, eu leio na Bíblia e vejo outra coisa, espero que tu veja e tu leia, e que tu veja o que tu entende. Pai, nós te damos graça, nós caminhamos hoje com vendo três cavalos. Já tínhamos vindo o primeiro cavalo saindo. Hoje vemos o cavalo vermelho e o cavalo preto, e é guerra e fome. E Senhor, como Sofonias falou, é dia de assombro, e o Senhor disse que os homens vão desmaiar de terror pelas coisas que vão acontecer, que nós estamos vendo em Mateus 24. E agora vamos começar a acompanhar no livro de Apocalipse a partir do 6. Agora, Senhor, existe um esconderijo, existe um que nos livra da ira futura. E nós podemos estar esperando, Senhor, umas bodas e uma festa no céu. E quem sabe hoje nós estamos aflitos, estamos desesperados, mas estamos em guerra, mas nós vamos ter paz. E quem sabe outros, Senhor, se encontram em paz, na maior paz. E está se esperando, Senhor, a maior guerra e o maior cortejo fúnebre, porque vai começar a morrer gente de tudo que é jeito, e os homens vão desmaiar de terror. Agora, que nós possamos nos voltar a Jesus, a esse esconderijo que nos esconde do vento e nos refugia contra a tempestade que está para vir. Nós oramos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.